Boa noite, caros companheiros. A palestra de hoje é intitulada Mediunidade e Formação Mediúnica. Mas vamos começar com o nosso momento de reflexão e a nossa prece de abertura. Um momento de reflexão que é trazido hoje é intitulado Fazer o Bem Constantemente. E diz-nos assim: o bem não deve ser praticado com dia e horários marcados, e sim de modo espontâneo. O bem deve ser tratado por todos como um dever e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade bendita de colocar em prática todo o amor e generosidade que trazemos em nosso coração. Por isso, o bem não deve ser medido pelas suas ações. Deve sim fazer todo o bem que estiver ao seu alcance, sem olhar para os lados. Olhe para dentro de você e indague: estou sendo um instrumento de bondade? Seja sincero com você mesmo. Nunca é tarde para mudar e melhorar. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Vamos serenar o nosso pensamento e vamos agradecer à espiritualidade amiga a oportunidade que nos dá de mais uma noite compreendermos um pouco mais as mensagens que nos chegam do alto pela mão dos médiuns. E vamos agradecer à espiritualidade amiga o acompanhamento neste momento de reflexão. Obrigado, meu Deus, obrigado, bom Jesus, e obrigado à espiritualidade por nos acompanhar agora e sempre, ao longo da nossa caminhada na orbe terrena. A palestra de hoje é intitulada Mediunidade e Formação Mediúnica. Qual é a importância desta preocupação por parte do médium com a sua formação? Esta palestra é baseada no livro Seara dos Médiuns, na mensagem 41, intitulada Formação Mediúnica. Então, para que melhor possamos compreender esta mensagem, a palestra de hoje será o que é a mediunidade, e iremos iniciar tentando compreender um pouco mais o que é a mediunidade, o conceito de formação e depois a importância da formação mediúnica. Terminaremos com as conclusões do nosso estudo. Mediunidade, já todos ouvimos falar e já todos lemos sobre a mediunidade em vários estudos, várias palestras. É referido o conceito de mediunidade. Portanto, o que vos trago hoje não é mais do que um pequeno resumo dos diferentes pontos que têm sido ditos ao longo do tempo. A mediunidade é uma faculdade inerente a todas as criaturas. Todo ser humano, todo ser encarnado é médium, com maior ou menor grau de intensidade. Mas através da intuição, a intuição não é mais do que uma manifestação mediúnica. Portanto, todos nós somos médiuns. Faculdade se manifesta de forma mais ostensiva nas pessoas que se tornam intermediários entre o plano espiritual e o plano físico, às quais denominamos mais propriamente médiuns. Embora todos sejamos médiuns e todos sejamos dotados da faculdade mediúnica, existem seres onde esta faculdade se manifesta mais ostensivamente, seja através da psicografia, da psicofonia, seja através da incorporação, seja através da intuição mais intensa, mesmo da visão. Isso é tipicamente chamamos a essas pessoas dotadas de uma mediunidade mais ostensiva de médiuns. Contudo, todos nós somos médiuns. Portanto, quando ouvimos o tema desta palestra, Formação Mediúnica, podemos pensar que ela é uma palestra que não se dedica a mim, até porque eu não sou médium. Errados. Todos nós somos médiuns, portanto, todos nós estamos em processo formativo. Portanto, a mensagem que nos é trazida nesta palestra de hoje, esta mensagem 41 do livro Seara de Médiuns, é dedicada a todos nós. Por fim, a mediunidade, além da simples intuição, como já foi referido e pela qual todos somos médiuns, pode ser concedida como um empréstimo espiritual ao médium, como uma oportunidade de trabalho no plano físico, ou então ser-lhe imposta como expiação de um passado culposo. Portanto, a capacidade mediúnica, que muitas vezes é santificada no médium,
e, contrariamente ao que possamos pensar, nesse momento até estamos a colocar o médium em maior provação, porque estamos a sujeitá-lo à aprovação da gestão da vaidade, do orgulho, e, portanto, ele tem uma capacidade, como todos nós, ela é concedida como um empréstimo espiritual. Portanto, a capacidade mediúnica não é algo pertencente ao nosso corpo. É algo que a espiritualidade nos oferece, que nos empresta. Mas empresta com um objetivo. Ora, qual é esse objetivo? Uma oportunidade de trabalho no plano físico. É através do trabalho que nós evoluímos e, portanto, a mediunidade é uma faculdade que nos é entregue para que possamos continuar a nossa caminhada evoluindo. Poderá também ser imposta como processo de expiação de um passado culposo. Portanto, se muitas vezes o médium em algumas casas espíritas é santificado e por algumas pessoas é santificado, compreendamos que o médium é um ser encarnado como todos nós, com dívidas que precisa de saldar, com falhas num passado como todos nós temos, mas foi-lhe dado um instrumento de responsabilidade, foi-lhe feito um empréstimo pela espiritualidade, daí a elevada responsabilidade da mediunidade, para que ele possa continuar o seu caminho e possa saldar as dívidas e corrigir os erros que cometeu no passado. Mas, então, qual é a necessidade da formação? Se há um empréstimo espiritual, por que há esta necessidade de formação? Comecemos, pois, por perceber o conceito de formação, o conceito terreno de formação. E no conceito terreno de formação é-nos dito assim: conjunto de atividades feitas para adquirir conhecimento prático e teórico, através do estudo orientado e autoestudo, que promovem o desenvolvimento de habilidades, a melhoria de atitudes, responsáveis pelo bom desempenho do indivíduo na sua vida profissional e pessoal. Ora, num conceito terreno de formação, o que nos é dito é que o indivíduo vai estudando, vai trabalhando, vai sendo orientado, e não é só orientado, também pelo seu autoestudo, pela sua disciplina, pela sua auto-organização, ele vai desenvolvendo habilidades, vai melhorando atitudes, vai melhorando as habilidades de que já é possuidor. Para quê? Para que também o seu desempenho, seja na vida profissional, enquanto exerce a sua profissão, seja na sua vida pessoal, na forma como se relaciona com as pessoas, na gestão que faz de conflitos do dia-a-dia, na própria gestão financeira do orçamento doméstico, estas habilidades vão melhorando a sua atividade e, consequentemente, vão melhorando a sua vida. Ora, a formação mediúnica é isto mesmo. É um conjunto de estudos orientados, autoestudo, autodisciplina, para que o médium seja cada vez melhor. Não que isso lhe deva dar uma vaidade ou achar-se superior aos restantes que estão à sua volta, mas no sentido de o melhorar como instrumento de intermediação entre o plano físico e o plano espiritual. Portanto, é importante para o médium, independentemente do grau de mediunidade que possua, continuar a estudar e continuar a melhorar-se. Ora, se todos somos médiuns, podemos daqui depreender que todos, sem exceção, devemos então ter uma atitude, enquanto seres encarnados, de estudo contínuo, de disciplina contínua, de melhoria contínua. Então a mensagem 41, que nos é trazida por Emmanuel, começa por dizer o seguinte: anotando a formação mediúnica, comparemo-la aos serviços do Sol. A Terra desdobra recursos para a sustentação do corpo. A mediunidade cria valores para alimento do espírito. Ora, em várias palavras dos discursos de Jesus, ele utilizava o termo solo como uma ligação à Terra. E Emmanuel, nesta sua mensagem, refere-nos também a comparação entre a formação mediúnica com os serviços do solo. Ora, o solo, quando trabalhado, torna-se um solo fértil, torna-se um solo que alimenta, torna-se um solo que sustenta. E então, a Terra desdobra recursos para a sustentação do corpo. Portanto, a espiritualidade, a criação,
dá-nos a terra física da qual obtemos os alimentos para que possamos sustentar o corpo físico. No entanto, esta terra, para que nos possa dar bons alimentos, ela necessita de ser trabalhada, de ser cultivada, de ser tratada. A mediunidade é exatamente a mesma coisa, mas para alimentar o espírito. Portanto, é uma faculdade que tem que ser tratada, tem que ser alimentada através das leituras edificantes, através dos pensamentos dignificantes, para que o espírito seja alimentado. Ora, tal qual como acontece com os maus alimentos quando ingeridos e o nosso corpo sofre, a mediunidade mal gerida leva também a sofrimentos por parte do médium. É de destacar desta mensagem a última frase. A mediunidade cria valores para alimento do espírito. Portanto, a mediunidade não só é uma ferramenta que me permite a prática do bem, estabelecendo a ligação entre o plano espiritual e o plano físico, mas o grande beneficiado da mediunidade, na verdade, sou eu, enquanto médium, alimentando o meu espírito com boas atitudes, com uma boa instrução, com a disciplina que me ajuda a melhorar, quando tomo as atitudes corretas. Agora, se eu abandonar esta faculdade e não me preocupar com ela, vejamos na continuação do texto que Emmanuel continua com a sua comparação à terra física. E então ele diz-nos: a terra, mesmo quando possuída pela floresta brava, produz de maneira mecânica. Se lhe atirarmos algumas sementes, contudo, a lavoura nesse regime surgirá em condições anómalas. A mata dominante abafará de certo as plantas nascituras. Ora, qualquer terreno, mesmo quando abandonado, ele acaba por gerar cultivo, acaba por dar uma floresta brava, as tais silvas que muitas vezes chamamos, portanto, todas aquelas plantas cuja sua finalidade para nos alimentar o corpo não tem utilidade. Portanto, a terra, mesmo não sendo trabalhada, ela produz de maneira mecânica, tal qual como tem que produzir. É terra, ela tem as condições reunidas para que nela possa brotar a vida vegetal. No entanto, se lhe atirarmos algumas sementes, se deixarmos ali alguns feijões, algum milho, acabará por nascer também ali o resultado dessas sementes. Os feijões irão germinar, o milho irá germinar. No entanto, essa lavoura, portanto, esse nascimento, essa produção, surgirá em condições anómalas. Isto porquê? Porque a floresta, portanto, estas silvas que vos falei há pouco, estas plantas cuja finalidade para alimento do corpo não é nenhuma, acabam por dominar o terreno e acabam por absorver dele os nutrientes necessários para que essas sementes que eu lá deixei possam germinar de forma sustentável e de forma correta. Daí que nos seja dito que, nesse regime, a lavoura surgirá em condições anómalas. Ora, o que é que irá acontecer? Irá acontecer uma produção não útil. Portanto, a lavoura nesse regime surgirá em condições anómalas e abafará de certas plantas nascituras. Assim se passa com a mediunidade quando não vigiada, quando não trabalhada. Quando eu tenho uma manifestação mediúnica, e como acontece, e já vimos em muitos livros, a ocorrência de manifestações mediúnicas que depois não são corretamente trabalhadas, em que da parte do médium não há a preocupação de estudar, de se disciplinar, de vigiar os seus pensamentos, acabamos por ter uma mediunidade ostensiva, isto é, uma mediunidade cuja utilidade acaba por não ser tão eficaz como o que era inicialmente previsto, levando mesmo à falência e a um maior endividamento por parte do médium. Na continuação deste texto, Emmanuel fala-nos ainda do terreno. Animais comparecem na posição de primitivos donos da gleba, injuriando-lhes as folhas. Vermes destruidores ameaçam-nas a cada instante. Enxurrada e sombras constantes constituem limpeza à vida. Ora, o que aqui Emmanuel nos diz é que o terreno, quando não trabalhado,
ele acaba por ser possuído por animais ao qual ele não pertence, pois o terreno não é vigiado, não é trabalhado, não é tratado. E estes animais primitivos acabam injuriando-lhe as folhas, ou seja, acabam por maltratar aquelas plantas que naturalmente nascem nestes terrenos. Mas, além dos animais que nós conseguimos ver, também vermes destruidores ameaçam-nas, porque começam a surgir doenças naquele terreno, tornando a cada dia aquele terreno menos fértil. Há uma enxurrada de sombras constantes que constitui-lhes empeço à vida. E é importante vermos a enxurrada de sombras constantes. Ora, se o médium não se vigiar, se o médium não tiver preocupação com as suas atitudes, em vigiar as suas atitudes, em continuamente se melhorar, ele torna-se, pois então, um terreno fértil à obsessão. O facto de ser médium não o iliba da obsessão, muito pelo contrário. Ora, se o médium é detentor de uma mediunidade ostensiva, quer dizer que ele tem uma maior facilidade em se ligar ao mundo espiritual. No entanto, se ele não se vigiar, se ele não estudar, se não melhorar a sua conduta, e quando digo ele, médium, digo todos nós, sem exceção, não nos esqueçamos do que foi dito no início desta palestra, de que todos, sem exceção, somos médiuns, o que vai acabar por acontecer é que acabamos por ser um terreno fértil, não para as entidades elevadas com quem temos a ansiedade de nos aproximar melhorando-nos, mas sim com entidades obsessoras, habitantes ainda da orbe terrestre, dos mundos umbralinos, acabando por nos levar, muitas vezes, a cometer atos, não por culpa deles, mas porque assim nos permitimos, porque fomos nós que nem em vigilância criámos o terreno para que esses atos de obsessão acontecessem, e acabamos por nos endividar ainda mais. Portanto, é muito importante, tal qual como a terra é areada e tratada para que seja fértil, o médium vigiar o seu pensamento, vigiar as suas atitudes, para que também ele se torne um médium fértil, produtor de comunicações de qualidade, sendo ele, com a faculdade que lhe é emprestada pela espiritualidade, tornar-se um instrumento de trabalho útil à espiritualidade superior, ajudando desta forma os irmãos que se encontram em sofrimento. Contudo, quando vimos a questão da formação no início da palestra, falámos da necessidade que há de estudo orientado e autoestudo para a melhoria da nossa atividade profissional e para a melhoria da nossa postura pessoal. Também na mediunidade há a necessidade deste estudo orientado corretamente, este estudo orientado seriamente, para que possa acontecer uma melhoria do indivíduo, para que possa acontecer uma melhoria do sujeito e uma melhoria da mediunidade. Na continuação do texto, Emmanuel diz-nos: mas se o trato de selva for cultivado contra a invasão de todo o elemento estranho e mantido em trabalho, conseguiremos em breve o celeiro de pão seguro e rico. Ora, aqui está. Quando o trato da selva, quando o terreno é tratado, cultivado, quando é vigiado para evitar a invasão destes animais que eram falados no diapositivo anterior, o terreno acaba por melhorar-se, acaba por tornar-se um terreno fértil e em breve, torna-se um celeiro de pão seguro e rico através da sua produção positiva. Ora, também o médium, se trabalhar o cultivo da sua mediunidade. E como é que se trabalha o cultivo da sua mediunidade? Através da vigilância dos seus pensamentos, através do estudo sério, da prática séria e do esforço da melhoria contínua. Também ele, com o tempo, se tornará um médium de respeito, se tornará um médium capaz de entregar o pão espiritual, capaz de ser um bom instrumento de trabalho para a espiritualidade superior. Também a mediunidade, e aqui Emmanuel já nos começa a fazer a analogia das suas primeiras palavras ligadas ao terreno físico com a mediunidade. Também a mediunidade
mesmo quando encravada no psiquismo de alguém que paixões subalternas dominam, produz de maneira mecânica, quando se lhe entrega determinado género de ação. Contudo, a tarefa nesse regime surgirá em condições anómalas. Lá está. A mediunidade, quando encravada no psiquismo de alguém. E o que acontece quando algo está encravado? Algo não tem a sua fluidez, não acontece de forma corrida. Então, quando falamos do encravado no psiquismo, falamos de uma mediunidade que não é trabalhada, uma mediunidade que não é vigiada. E então, o que é que acontece nestas situações? Acontece que acaba por ter o desempenho não previsto, portanto, a execução não prevista daquilo que deveria ser o uso da mediunidade, que era um uso eficaz da mesma. Ora, estes médiuns não trabalhados, estes médiuns que não se esforçam com a sua melhoria, estes médiuns que não se preocupam com a sua formação mediúnica, acabam por ser dominados, produzindo de maneira mecânica, portanto, sem qualquer controle numa mediunidade ostensiva, entregando-se a qualquer género e ação, e acabando por criar um resultado dessa mediunidade anómalo, tal qual como a má produção que Emmanuel nos falava no início, associada ao terreno não trabalhado. E na continuidade, tendências infelizes abafarão de certo a obra recém-nata. Sentimentos inferiores comparecem na posição de primitivos senhores da alma, utilizando-lhes as promessas. Ora, o que nós temos aqui é que tendências infelizes, porque acabamos por nos tornar o instrumento de elementos não dignificantes. E isto acabará por comprometer a tarefa que trazemos quando nos é entregue a capacidade mediúnica. Ora, quando a faculdade mediúnica nos é entregue, é-nos também entregue uma grande responsabilidade. A faculdade mediúnica não só nos ajuda à melhoria, mas também num amor ao próximo, numa ajuda do próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. Portanto, se nos entregamos a tendências infelizes, se acabamos por não vigiar a mediunidade, será que vamos conseguir atingir esse objetivo? Pois bem, naturalmente que não. Acabamos por executar de forma mecânica, sem qualquer tipo de valor e muitas vezes endividando-nos ainda mais do que aquilo que já estávamos quando reencarnamos no plano físico. Tornando-nos, por isso, primitivos senhores da alma. Portanto, primitivos. E quando pensamos nos povos primitivos, pensamos em quê? Pensamos em povos brutos, pensamos em povos embrutecidos, pouco evoluídos, e acaba por observar-se aqui que, não vigiando a mediunidade, não havendo a preocupação com esta formação mediúnica, transformando-nos também nós nestes povos primitivos, transformando-nos nestes médios primitivos, sem vigilância e sem qualquer tipo de controle sobre o que é a comunicação mediúnica e o que é a nossa posição. Antes da discórdia, ameaçam-na a cada instante. O lodo moral e perseguição gratuita constituem-lhe peça à vida, mas se a personalidade mediúnica for educada contra a invasão de toda a sombra de ignorância e mantida em serviço, conseguiremos em breve o celeiro de luz seguro e rico. Ora, se nos tornarmos agentes de discórdia por uma mediunidade não desenvolvida de forma correta, não vigiada, não tratada, não educada, acabamos por nos tornar agentes de discórdia, pois afinal não somos mais do que instrumentos facilmente manipuláveis pela espiritualidade inferior. Ora, se somos instrumentos facilmente manipuláveis, então qual é o dignificante do nosso trabalho? Nada. Tal qual como o terreno não trabalhado acaba por produzindo culturas que não nos dão alimento, que não nos servem para nada, a mediunidade não trabalhada, a mediunidade não formada, não estudada, não orientada, não vigiada, acaba também ela por gerar comunicações, contudo,
comunicações que apenas servem para gerar a discórdia, ameaçando-nos a nós, enquanto detentores da faculdade mediúnica. Depois acabamos por nos estar a endividar, porque se nos é dada uma faculdade mediúnica é porque nos comprometimos com a realização de determinada missão, a qual não estamos a cumprir neste momento. Ora, em que é que isto resulta? Resulta num endividamento do ser encarnado, acabando por nos afogar num lodo moral pelas más atitudes que tomamos e que acabam por nos afinar, nos ligar mentalmente a um lodo que nos leva a uma perseguição gratuita, impedindo-nos de melhorar e continuar. Contudo, há uma forma de contornar isto. Como? Através da educada mediunidade. Portanto, se vigiarmos, se educarmos a nossa mediunidade, o que é que estamos a fazer? Estamos a estudar, estamos a esforçar-nos contra a invasão de toda a sombra de ignorância. Portanto, se nos dedicamos a um estudo da mediunidade, se nos dedicamos a uma melhoria contínua, o que é que nós vamos ter? Acabamos por ter uma personalidade mediúnica desenvolvida, séria e realmente útil à espiritualidade superior, tornando-nos assim não no celeiro do trigo que dá o pão, mas no celeiro de luz ao serviço da espiritualidade. E não nos esqueçamos que, embora se fale aqui ao serviço da espiritualidade, quem mais beneficia com esta formação mediúnica, com este trabalhar correto da mediunidade, somos nós, enquanto espíritos encarnados. Pois somos nós que vamos evoluindo e que nos vamos melhorando. Concluindo, Emmanuel diz-nos assim: não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. No caso da Terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o médium será o zelador incansável de si mesmo. E médio algum se esqueça de que é na terra boa e abandonada que a praga, a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. Ora, Emmanuel fala-nos aqui do desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas. Pois sem este aprimoramento, portanto, sem este desenvolvimento individual do sujeito detentor da faculdade mediúnica, não se pode, então, ter uma realização sólida. Portanto, não poderemos falar de uma comunicação com qualidade quando não nos esforçamos para ter essa qualidade. E ele termina-nos aqui no penúltimo parágrafo a fazer a comparação, a fazer a analogia entre o lavrador e o médium. Ora, o lavrador será um mordomo vigilante da terra. Portanto, o lavrador irá nutrir aquela terra, irá preocupar-se em lavrar aquela terra, irá prevenir que aquela terra seja invadida por animais selvagens e que acabem por destruir todas as culturas. Ora, o médium é isso mesmo, o zelador incansável, através da sua vigilância dos pensamentos, através do estudo, do esforço na automelhoria. E ele será o zelador incansável de quem? Na verdade, de si mesmo. Pois ele, ao melhorar-se, ao esforçar-se para a prática de uma mediunidade com qualidade, de um trabalho mediúnico com qualidade, ele, na verdade, está-se a melhorar a si mesmo e está-se a ajudar a si mesmo. Portanto, este último alerta, na última frase do texto, médio algum se esqueça que a terra boa abandonada é onde surgem as serpentes, os espinheiros e as tiriricas proliferam melhor. Ora, os bons médiuns, como tantos se manifestaram ao longo da história, quando não se esforçam, quando não trabalham, quando não estudam, eles próprios acabam por ser ótimos terrenos de péssimas comunicações mediúnicas e péssimo trabalho mediúnico. É por isso importante para o médium trabalhar, estudar, vigiar-se constantemente. Mas trabalhar onde? Já foi dito aqui em outras palestras que fora da caridade não há salvação, então que trabalhe na caridade
na prática do amor ao próximo. E agora, mas como? Como é que eu vou trabalhar esta minha mediunidade? Através das leituras edificantes, através da vigilância dos teus pensamentos. Portanto, recordemos sempre as palavras que nos foram trazidas. Vigiai e orai. Vigiai os teus pensamentos, vigiai as tuas atitudes, vigiai as tuas leituras e orai para que o alto te possa conceder, na medida do teu merecimento, a proteção necessária para que a mediunidade não te seja um instrumento de perda, mas sim um instrumento de evolução. Lembrai-nos, que todos sendo médios, todos tendo a capacidade mediúnica, o mau uso da mesma só nos estamos a endividar a nós mesmos. E quando Francisco Cândido Xavier perguntou a Emmanuel como é que iria trabalhar a mediunidade, Emmanuel deu-lhe a resposta a ele e que é válida para todos nós. Disciplina, disciplina, disciplina. Portanto, tenhamos a capacidade de disciplinar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Tenhamos a capacidade de nos vigiarmos constantemente e tenhamos a preocupação de a cada dia nos melhorarmos e a cada dia sermos melhores médios. Independentemente de termos uma faculdade mediúnica muito desenvolvida ou menos desenvolvida, a verdade é que todos somos médios. E, portanto, a formação mediúnica, a necessidade do vigiai e orai, a necessidade da disciplina, para que sejamos um terreno fértil, é uma necessidade de todos nós, enquanto seres encarnados. Obrigado a todos e uma boa noite.